Sublinhar. Sublinhar é basicamente você traçar uma linha ou linhas, grifar uma parte de um texto, dar um destaque para uma palavra-chave, para uma ideia principal de um texto. Muita gente, eu tenho certeza que a maioria aqui deve ter grifado algum texto que foi ler. Às vezes numa atividade de escola, às vezes por ler mesmo, estudando. E eu tenho certeza que alguma vez vocês já leram um texto grifando tudo aquilo que vocês achavam importante. Cada parágrafo que vocês liam, essa palavra é importante, vocês grifavam. E não é assim que funciona o sublinho. O sublinho é uma técnica que te permite encontrar no texto, a cada parágrafo que você lê, a ideia principal daquele parágrafo. Você consegue sublinhar palavras-chave que vão te trazer aquela ideia do parágrafo. Para sublinhar, você precisa seguir algumas regras. Não é simplesmente não é simplesmente começar a ler e grifar tudo que você achar que é importante. Uma pessoa que sublinha de forma inteligente lê um texto de forma muito mais atenta do que uma pessoa que não sublinha um texto. Ela lê o texto atenta, concentrado e desenvolve um senso crítico. Porque uma pessoa que sublinha de forma inteligente, a cada parágrafo que ela lê, ela analisa toda a ideia daquele parágrafo, tudo que é acessório, tudo que é complemento, ela tira, ela sublinha apenas o essencial, o mais importante daquele parágrafo. Dessa forma, a cada parágrafo de leitura, em todo momento que ela estiver lendo o texto, ela vai estar criticando, ela vai estar se perguntando: isso aqui realmente é importante? Isso aqui faz parte do principal ponto que esse parágrafo quer me falar? E dessa forma, uma pessoa que sublinha, que lê sublinhando de forma inteligente, ela consegue uma leitura mais produtiva, mais eficaz, com maior rendimento. Ela consegue adquirir mais conhecimento. Isso não vai ajudar ela só durante a leitura. O sublinho ajuda essa pessoa na hora de revisar o texto. Porque quando ela for revisar aquele texto que ela já leu, ela vai pegar só as palavras principais, só as ideias principais daquele texto. Ela vai ler e vai, por meio do sublinho, identificar a ideia principal de cada parágrafo. Dessa forma ela consegue lembrar, ela não precisa ler tudo que é irrelevante, entre aspas, no texto. Para você sublinhar de forma inteligente, você precisa seguir algumas normas, algumas regras que vão te ajudar a ser eficaz durante a sua leitura. E para isso, a Eduarda vai falar um pouco agora sobre algumas normas para vocês seguirem durante uma leitura, para sublinhar de forma inteligente. Bom, normas para sublinhar. Cada um tem a sua forma de sublinhar, o seu jeito de sublinhar. Mas eu vou passar algumas sugestões de normas para vocês, às vezes pensar, não estou sublinhando corretamente, vocês se adaptar a essas normas. A primeira delas é sublinhar apenas as ideias principais e os detalhes importantes. Gente, quem grifa tudo, não destaca nada, porque vocês têm que grifar apenas as partes importantes. Se vocês grifarem tudo, não está fazendo diferença você ler o livro inteiro novamente e você ler o que você grifou. Então tem que ser só as partes importantes. Alguma ideia para você estar sintetizando o que você grifou é você eliminar as preposições, os artigos e as conjunções. Porque aí o que você grifou vai estar bem sintetizado, vai estar bem resumido. Aí você vai ter realmente só as partes principais. Não sublinhar por ocasiões da primeira leitura. Bom, quando você pega um livro, você não sabe ainda o que é importante nele, o que você precisa destacar, porque você está pegando de primeira mão, é aquele conteúdo de primeira mão.
Então, dê umas sugestões. Você lê a primeira página, lê o primeiro parágrafo, depois que você lê, você fica com umas ideias na cabeça do que é importante naquele parágrafo, naquela página. Então você retorna, se aquelas ideias ficar fixas mesmo, né? Você retorna e vai lá e grifa. Também tem a ideia, tem a sugestão de vocês conforme lendo, ir grifando a lápis e depois vocês retornarem, lendo apenas o que você grifou a lápis e destacar os mais importantes. Grifar apenas os importantes. Reconstituir parágrafos a partir da palavra sublinhada. Esse seria você pegar um parágrafo e separar ele entre as partes principais e as partes secundárias, destacar as passagens significativas. Então, você estaria reconstruindo aquele parágrafo, né? Colocando naquele parágrafo só as partes principais. Ler o texto sublinhado com a continuidade e plenitude de sentido de um telegrama. O que seria? Seria você foi lá, leu, grifou corretamente só as partes importantes, depois o professor você precisa fazer uma revisão, porque o professor vai dar uma prova em cima daquele livro. Você vai pegar aquele livro, você vai estudar apenas o que você sublinhou, porque você sublinhou as partes importantes, o que era necessário você saber. Então, seria isso. Uma outra sugestão para vocês sublinharem seria sublinhar com 2 traços as palavras-chave das ideias principais e com um único traço os pormenores importantes. E seria uma sugestão de como vocês sublinhar. Quem não gosta de sublinhar com marca-texto, às vezes a pessoa coloca uma cor mais escura as importantes, outra cor para os pormenores, e uma outra para o que não ficou muito claro, o que não concordou, né? Mas tem gente que já não gosta, já tem a sugestão de sublinhar com lápis. Um tracinho para os importantes, 2 tracinhos para os pormenores. Assinalar com linha vertical as margens do texto, as passagens mais significativas. Bom, essa seria para caso você pegou um parágrafo ali e achou muito importante, acho que você vai usar lá na frente, você vai precisar utilizar esse parágrafo inteiro. Então, você vai lá, faz um tracinho na lateral, para não ter que grifar o parágrafo inteiro, com marca-texto e tudo mais. Também, uma sugestão para você fazer é tipo na Bíblia, né? Na Bíblia tem os versículos, às vezes você, gostei desse versículo. Você não vai sublinhar tudo com marca-texto, até mancha do outro lado. Você vai lá e faz um tracinho na lateral, no parágrafo. Você vai entender que aquilo ali é importante quando você retornar. Ou quando você lê alguma frase, fala, nossa, eu vou precisar usar isso aqui num artigo que eu vou fazer, ou num TCC, aí você faz um tracinho, depois vai lá, pega e transcreve. Por último, assinalar com o sinal de interrogação a margem os pontos de discordância. Às vezes você lê um texto, um livro, você não concorda com tudo, às vezes ficou alguma coisa que você não concordou, uma coisa que não ficou muito clara, alguma coisa que você discorda. Aí você coloca o sinal de interrogação na frente, né? E na margem os pontos de discordância, né? Bom, gente, grifar é muito importante, porque às vezes você precisa fazer, você lê um livro, né? E às vezes você precisa fazer uma revisão depois e não tem muito tempo. Você grifou, é rapidinho você ler, você vai ter vai ter entendido o livro todo, só com as partes que você grifou, se você grifar corretamente, né? Grifar também com marca-texto colorido tem uma vantagem, né? Que o seu cérebro tem a tendência de associar mais coisas que são diferentes do que coisas que são parecidas. Por isso, grifar é o que nos ajuda para diferenciar dentro do conteúdo as partes importantes, as pormenores, as que não são importantes, só utilizou para aumentar o texto, né? O item 2.9, vocabulário e leitura eficiente, vai nos mostrar que a nossa capacidade de compreender diferentes leituras depende diretamente do nosso vocabulário pessoal. Então, desenvolver esse vocabulário pessoal é muito importante para a gente fazer leituras mais eficientes. O autor coloca como o melhor método de aumentar esse vocabulário, sem dúvida alguma, a própria leitura. Mas eu faço alguma ressalva sobre isso atualmente, porque o livro foi publicado no século passado e hoje a gente tem novos meios de divulgação científica e cultural que cresceram muito e que possuem um grande potencial de aumentar esse nosso vocabulário pessoal. A leitura em si é basicamente decodificar texto. Você ter
classicamente um livro em suas mãos, na sua frente, e você ir decifrando palavras, etc. Então, eu gosto de dar mais importância à mensagem, à forma com que ela é transmitida, a forma com que ela é recebida, ou seja, a imersão com que o leitor ou receptor da mensagem está no conteúdo, porque é isso que vai valer para construir seu conhecimento, não necessariamente a decodificação de caracteres que estão no seu campo de visão. Afinal, se fosse assim, uma pessoa cega estaria muito limitada em sua capacidade de adquirir conhecimento e de melhorar o seu vocabulário pessoal. Alguns exemplos seriam vídeos de divulgação científica no YouTube, filmes, séries e podcasts. Na época em que o livro foi publicado, as mídias de massa que existiam eram muito mais restritivas. Se você ligasse a TV, você iria encontrar uma novela ou um programa de animação de auditório e nem teria controle sobre a programação. Mas agora com a internet a gente consegue assistir o que a gente quiser na hora que quiser, desde que esteja publicado, e a quantidade de coisas publicadas é imensa. Inclusive, muito material de nível acadêmico, material científico divulgado para pessoas comuns, inclusive pessoas leigas que não estão na academia. Hoje nós temos muitas formas além da leitura que são muito eficientes para melhorar o nosso vocabulário e, consequentemente, melhorar também a nossa leitura. Na minha experiência, esses vídeos foram muito produtivos e eu vou recomendar que vocês também tentem acompanhar esses canais de divulgação científica no YouTube, e vou deixar rodando por 1 minuto algumas sugestões de canais em que eu sou inscrito e que tem muito conteúdo científico ou até cultural também, mas divulgado de uma forma muito interessante. Outra recomendação que eu vou deixar é do podcast chamado SciCast, que é um podcast de ciências que eu acompanho, que tem muita qualidade e aborda uma quantidade muito grande de temas de forma científica. Normalmente são áudios de até 2 horas que você pode assistir, quanto, por exemplo, quando você está em uma viagem, está no carro ou lavando louça, etc. Você aproveita esse tempo também para conhecer novas coisas com uma abordagem científica e um conteúdo de qualidade. Uma observação que eu faço, então, é que, por mais que existam esses meios excelentes de melhorar o seu vocabulário pessoal e de adquirir muito conhecimento, a leitura continua ainda sendo uma excelente forma também de obter esses mesmos resultados. Ela não ficou ultrapassada por essas novas mídias, quero dizer. Voltando ao objetivo principal, que é a leitura mais eficiente, durante uma leitura, ou enquanto a gente estiver assistindo alguma coisa, ouvindo algo, a gente pode encontrar várias palavras desconhecidas. Vai ser bem comum conforme você aumenta as suas leituras, vai ir para novas áreas, encontrar termos específicos, etc. Então, para isso, é recomendado pelo autor do livro que você tenha dicionário de língua materna e dicionário técnico da área em que você estuda. Aqui tem novamente uma informação que eu vou ter que atualizar, porque, bem, pela minha experiência pessoal, e acredito que para a da maioria também, se torna muito mais prático você usar o celular com acesso à internet ou um computador que você tiver ao seu alcance, mas com acesso à internet para fazer uma pesquisa online. Com isso você vai obter um resultado muito mais completo, vai encontrar muito mais conteúdo atualizado, vai ter uma certeza de que o termo que você procura vai estar lá, diferente de um material impresso,
onde pode estar faltando algo, e você não vai estar limitado também apenas à sua língua. E isso vale também para enciclopédias, que seria para não só o significado da palavra, mas por um estudo aprofundado em cima de um tema, em cima de uma palavra, um termo, de um acontecimento, etc. Aqui eu trago um exemplo de uma pesquisa de um termo na internet. Eu uso o principal buscador que nós temos, que é o Google. Vou numa página da Wikipedia, uma enciclopédia online, que dá a definição curta do termo. E mostro que na página em inglês a gente encontra muito mais conteúdo. E não estando preso ao nosso próprio idioma, a gente consegue encontrar muito mais conteúdo na internet, porque especialmente na língua inglesa existe muito material publicado que não foi traduzido para português. Então, concluindo esse tema, hoje a gente tem muita facilidade para lidar com problemas de palavras desconhecidas e muitos novos métodos de melhorar o nosso vocabulário além da leitura. Principalmente métodos que são muito mais atrativos para a maioria das pessoas do que a leitura e que alcançam uma quantidade maior de pessoas, sendo uma ferramenta excelente também para divulgar a ciência para as pessoas que estão fora da academia, para a maioria da população.